Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamaru Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Como sempre, vocês têm a companhia de Elias Falaras, o Barbudinho Alegria na apresentação, comentários do Tyrant, o Wesker, o Leon, o Chris Redfield, Henrique Cruz, Mr. Tiagão, tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias, bom dia, boa tarde a todos nossos queridos ouvintes. Deixa eu abrir um parênteses, que agora você pode chamar o de Wesker, porque foi confirmado que para incrível série Netflix, vamos ter um Wesker negro nada a ver com o jogo, né? Tem esse detalhe agora, né? Então, seja o que Deus quiser pros fãs de Resident Evil. Lembrando que não tem nada a ver com racismo, mas não tem nada a ver o Wesker negro, careca, velho. Caralho, mano. Parece. Ai, Jesus Cristo, né? Finalmente o Thiagão vai poder fazer o cosplay do Wesker. Com certeza. Agora eu vou raspar a cabeça, vou colocar qualquer roupa wherever, porque ele vai ser só o cientista maluco. Nada a ver com essa original. Mas bem, essa não é a pauta do programa de hoje. Ó, ainda bem que a gente não tem adaptação de nada, assim, sei lá, a história do Kazu pela Netflix, porque pode ser umas bombas, né? O filme do Baggio foi bem meia boca, o filme do Pelé é bem meia boca. Tá pra vir aí a série da história, uma série fictícia da história do Senna, que eu acho que vai ser um negócio assim, pro Elias, que é mais fã do Senna que eu, deve ser, vai puxar os cabelos vendo esse negócio aí. Mas o assunto de hoje, Elias, é a maratona melhor que série Netflix, que é a maratona aí de, pasme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos de seleção japonesa, se a gente contar a principal, olímpica e a seleção feminina. Foi um mês de maio/junho, como se nunca viu antes, Elias, com tantos jogos assim da nossa seleção, das nossas seleções japonesas. Você vê assim a diferença, né? Em 2020, o ano inteiro, o Japão jogou 4 vezes, né? Uhum, e agora já faz uma maratona grande. Nossa já, então... senhora, foi um gangbang de jogos aí. Exatamente. Foi muito bom. Dá pra gente já dizer que foi muito bom essa maratona. Dificilmente isso vai acontecer de novo, né? Foi uma tempestade perfeita aí com eliminatória, junto com a seleção olímpica fazendo vagas amistosas, se preparando para as Olimpíadas que já tá batendo nossa porta, fora dos amistosos da Nishiko Japan também. Então, realmente muito bacana. E é sobre isso que a gente vai conversar sobre hoje, Elias, tirando, claro, o assunto principal, que é a seleção japonesa e final das eliminatórias, primeira parte. E 100% de aproveitamento, né? Digo, na verdade 90% dessa Olímpica, porque enfrentou o próprio Japão, né? Perdeu. Verdade. Mas enfim, 100% de aproveitamento da seleção. Desta super maratona de jogos aí do Japão, o primeiro deles foi contra a seleção do Myanmar, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né, Tiagão? Em que o Japão venceu pelo placar de 10-0, né? 4 gols no primeiro tempo e 6 no segundo. Deixa eu passar rapidinho aqui a escalação do Japão dessa partida. Tivemos o Kawashima, o Nagatomo, o Wataru Endo, o Morita, Kamada, Minamino, Junya Ito, Osako, Hiroki Sakai e Takura Yoshida, né? Entraram na etapa final o Edão, né? O Naomichi Ueda, o Muroya, o Haraguchi, o Hashimoto e o Asano. Fizeram gols no jogo. Tivemos aí 5 gols do nosso querido Yuya Osako, né, que foi o grande destaque dessa partida. Morita deixou seu golzinho. Minamino, outro grande destaque, deixou um double, né, Tiagão? O Itakura marcou seu golzinho. E o Kamadão da Massa deixou o dele também. Nada muito fora do normal, né? Já era esperado aí uma goleada. Talvez esse 10 tenha sido um placar um pouco maior do que a gente imaginou, né? Eu imaginava que seria uns 5, 6, assim, no máximo. Acabou saindo 10, né? Pois é, foi um jogo, obviamente, muito fácil. As eliminatórias, todo mundo já sabe a nossa opinião. Mas dá pra gente destacar que, pelo menos, desse primeiro jogo, o Osako, obviamente, já mostrando que, independente de quem é o adversário, ele é o melhor atacante que o Japão tem no momento, né? O único problema é que essa mini maratona de jogos acabou dando problema, que ele acabou se contundindo depois, né? Então, assim, não compensa, na minha opinião, fazer 5 gols e depois a gente acabar perdendo nossos atacantes nos próximos jogos, né? Mas em 100% da sua força física e tudo mais, o Yuya Osako é, obviamente, anos-luz de todos os outros
atacantes que a gente tem no momento, né? O problema é, Elias, a gente nunca sabe como a gente vai encontrar o Osako na seleção, né? Ou é meio baleado, ou é aquele Osako que com muita dificuldade conseguiu ser liberado pela sua equipe, né? O Osako tem essa dificuldade desde muito jovem, né? Das equipes da Bundesliga não gostar muito de liberar o jogador, né? Ou a gente vai ter esse Osako implacável, né? Realmente 5 gols, independente que o Universitário seja fraco, muitos dele batendo a bola num jeito que obviamente nenhum jogador, um outro goleiro, né? Da Ásia nesse momento poderia pegar. Então, independentemente do adversário, o Japão jogou muito bem, e dá para destacar também o Daichi Kamada também, que jogou muito bem, né? É uma das nossas atuais promessas, né, para 2022, e o Minamino também mostrando que ele pode ser sim esse homem referência aí no ataque da seleção japonesa, né? O Minamino que teve um ano bem conturbado na Europa, né? Sendo emprestado e tudo mais, mas em questão de seleção, o Minamino ainda é uma peça indispensável para a seleção japonesa. Um garotinho aqui ao lado. Aliás, quero conversar uma coisa com você depois sobre o Kamada, o Doan, o Kubo e o Minamino, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Sobre esse passo aí, os jogadores de promessa estão começando aí a virar uma consolidação, né? Esses jogadores. Uma coisa que eu quero conversar mais tarde com você no programa. Continuando aqui o caminho da seleção principal, Mr. Thiago Henrique Cruz. No caso, teria aí uma partida contra a seleção da Jamaica, né? Mas devido aos problemas de coronavírus, dos testes dos jogadores, essa partida acabou sendo cancelada. E o Japão, para não perder viagem e acabar não deixando de acontecer uma partida, resolveu chamar os nossos queridos jogadores olímpicos para fazer o amistoso lá em Sapporo, Thiago. Então, desde 2002 não acontecia um confronto de Japão contra o Japão, né? Seleção A contra a seleção B. Naquela época não foi olímpica, né? Foi um time principal contra o time reserva da seleção japonesa. O principal acabou vencendo. Não lembro o placar, mas o time azul venceu o cinza, né? Eu lembro muito bem disso, mas não lembro o placar. E nessa partida, a seleção principal bateu por 3-0 a mistureba da seleção olímpica. Lembrando que essa seleção dos meninos que entrou em campo não foi o time 100% titular, né, Thiagão? Teve aí uma misturinha. Para a tristeza de alguns fãs, que muita gente fala, pô, essa seleção olímpica aí, eu tenho a impressão de ser um time mais forte do que a própria seleção principal, né, do Japão e tudo mais. Não foi dessa vez que teve o teste de fogo, né, porque entraram os reservinhas. Aí a principal venceu. A escalação do time 1 do Japão foi com o Schmidt no gol, o Nagatomo, o Taniguchi, o nosso querido Uedão da Massa, o Muroya, Hashimoto, Morita, Minamino, Kamada, Haraguchi e Osako. Entraram na etapa final Sakamoto, o Junya Ito entrou também, nosso querido Furuhashi, para alegria do Thiagão, né? O Asano entrou na etapa final, o Kawabe também, o Yamane, o Ogawa, nosso querido goleiro Nakamura entrou no segundo tempo também, e é isso, os principais é isso. O time olímpico do Japão entrou em campo com Osako, Hashioka, Sugawara, Machida, Nakayama e Itakura, Koji Miyoshi, né, para minha alegria, nosso querido Kubinho, o Endo e o Tagawa. Na etapa final entraram o Hayashi, o nosso querido Soma, o Dazon Maeda, né, Thiagão, que a gente adora. entrou o Doan também, entrou o Ataru Endo, o Ao Tanaka. Aliás, tem umas notícias para dar sobre o Ao Tanaka mais pro final do programa também. E o Koga, Thiagão. Na partida... Opa, só... Não, pode falar, depois eu conto. Não, bem interessante que você falou das escalações aqui, eu fiquei toda hora me coçando aqui, que é a única intervenção minha nessa parte sua, que esse jogo mostrou o quanto as laterais ainda é uma incógnita para o Moriyasu, né? Porque a gente entrou com o Muroya e Nagatomo no outro jogo, se não me engano, foi Nagatomo e Sakai, e depois entrou o Ogawa e o Amane, e a gente tem realmente essa dúvida, né? Quem serão os laterais principais e quem serão os dois reservas, né? Então, eu acho que nessa parte principal
da seleção mostrou muito. Infelizmente não dá para dizer muito do ataque, né? O Sakamoto, ok, jogou ali uma parte do segundo tempo e tudo mais, mas sem nada, sem muitos brilhos, sem nada, né? E o Junha Ito... Oi? Só te interrompendo, só lembrando que jogou o Muroya nessa partida, porque o Sakai tava na Olímpica, né? Só que acabou não jogando. Ah, verdade, tem essa observação. Senão, obviamente, talvez seria Nagatomo e Sakai, né? Mas assim, tanto o Muroya quanto o Yamane, quanto o Ogawa, ou sei lá, o Sho Sasaki, por exemplo, também que joga nessa posição, ainda assim é uma incógnita. Eu praticamente tá hoje... Tá em aberto. Ele tá em aberto, e eu, no momento, eu não saberia quem levar. Só que assim, Elias, eu posso dizer que, infelizmente, eu acho que insistir com Nagatomo, eu não sei até que ponto isso é bom pra questão da titularidade, né? Então é isso. Eu também tenho, assim, o Hiroki Sakai não me preocupa porque ele tem condições de ser titular absoluto numa Copa do Mundo, nem que chegue até uma semifinal, assim, né? Sim, até porque ele vai ter o quê? 32 ano que vem, coisa assim. O problema é o Nagatomo, né? Não sei se o Nagatomo vai aguentar, por exemplo, 5 jogos, se o Japão vai até quartas de final, por exemplo, né? Já é uma carga muito grande, assim, de jogos seguidos em um curto período de tempo, né? Então, a lateral esquerda que me preocupa mesmo, no momento. Exato, para vocês que querem saber um pouco mais, vale lembrar, né, quer saber um pouco mais sobre como foi a temporada do Nagatomo, a própria do Hiroki Sakai. O Bom Tempo já começou a fazer, já deve ter feito pelo menos duas ou três partes daquela análise que ele fala dos japoneses na Europa, né? Então ele fala do Sakai, fala do Nagatomo. Então assim, é muito complicado, e o último parênteses, né, para você falar sobre o jogo praticamente, é que, eu fico muito feliz com o Sakai como lateral nosso, mas eu não sei se este é o momento que ele deveria ter voltado pro Japão, né? Ele foi anunciado como jogador do Ura Reds, vai vir a partir de julho pro Ural e tudo mais, mas assim, com a porta uma Copa do Mundo batendo na nossa porta, eu ficaria mais feliz em saber que ele ficasse mais um ano na Europa, entendeu? Ficasse mais um ano lá jogando, mas bem, isso é um assunto para um próximo Rinomaru, mas vamos deixar esse parênteses aberto aí para futuras discussões. Só lembrando que nessa partida o Hashimoto e o Kamada fizeram os gols no primeiro tempo e o Asano fez o terceiro na etapa final. Muito bom, bem a seleção olímpica mesmo assim, apesar que eu sempre achei uma maluquice quando eu escuto o Prega e falo assim, a seleção olímpica é melhor do que a seleção principal, a seleção olímpica daria um pau na seleção principal. Eu não acho que seja muito a seleção é bem interessante, a seleção olímpica tem tudo para fazer uma excelentíssima Olimpíadas, e até posso até dizer para vocês que eu acho que estamos muito próximos de pelo menos fazer uma final, né? Pelo menos que vem mostrando nesses últimos jogos, a seleção olímpica tá muito sólida, né, na questão do meio campo à frente principalmente, né? Agora, a seleção principal, obviamente que tinha assim uma pequena obrigaçãozinha de ganhar, claro. E assim foi feito. Eu acho assim que com esse time chega perto do que pelo menos aconteceu em 2012, né, que é a semifinal. Sim, com certeza, concordo. Então, eu acredito que vai disputar medalha mesmo, né? Nem que seja um bronze. Sim, eu acho que se a gente não conseguir pelo menos um bronze... conseguir um bronze eu não vou ficar muito feliz. Mas, assim, pelo menos ficar entre os 4 principais eu acho que é uma obrigação, assim. Mas eu acho que a seleção, do jeito que tá jogando esses amistosos, eu coloco umas fichinhas aí, fazer uma finalzinha, talvez com o Brasil ou com uma outra seleção nas Olimpíadas. Tiagão, próximo jogo? Bora para a próxima partida, meus queridos. A próxima partida do Japão foi outra goleada, né? Outra naba, uma vitória por 4-1 para cima do Tajiquistão. Dessa vez pela 7ª rodada nas eliminatórias para a Copa, né, Tiagão? E o time foi o seguinte: tivemos no gol o Gondinha, tivemos o retorno do Genshoji, né? Fiquei feliz pra caramba. Haraguchi, Minamino, o Furuhashi jogou, Kento Hashimoto, o Asano, Sasaki, o Nakatami, o Kawabe e o Yamane entraram na etapa final. O Taniguchi, o Morita, o Kamadão, Ogawa e o Sakamoto marcaram gols no jogo. O Minamino, o Furuhashi, fiquei feliz pra caramba, o Hashimoto e o Kawabe. Pelo lado do Tajiquistão, quem marcou foi o Panchambe. Gostei, foi um time bem misturado, né, nessa partida. Alguns jogadores que conseguiram finalmente uma chance, né. Fiquei muito feliz que o Furuhashi começou jogando.
Foi um bom teste, inclusive jogou os 90 minutos e marcou gol, né? Fiquei bem satisfeito com o desempenho. O Minamino continua com a sua rodagem de experiências aí, marcando golzinho também. Achei engraçado que alguns jogadores ganharam uma chance de titularidade, como o Kawabe e a Mané, que jogaram os 90 minutos. Nakatani também. E o cara que o Thiagão adora, né, que é o Sasaki. Realmente eu tenho uma certa birra com o Sho Sasaki, mas tudo bem. Elias, nesse jogo, beleza, muito legal ver o Choji jogando novamente na seleção, voltando e tudo mais. Uma dupla bem diferente, né? Choji e Nakatani, né? Uhum. Só que assim, ser bem sincero, eu não acho que tenha sido um jogo onde alguém jogou mal, assim. O único jogador que a gente pode falar que jogou mal essa partida, que foi um negócio assim que chega a dar nervoso, né? É o Asano. E também achei que a partida do Genki Haraguchi também foi bem abaixo, assim, jogando com um adversário muito. Jogou muito na abaixo, preguiça, né? Jogou realmente muito na preguiça, mas tudo bem. Eu entendo que chegou um nível já das eliminatórias que o Japão jogou para cumprir tabela, né? Na minha opinião, o Furuhashi foi o melhor jogador no nosso ataque, infiltrou bem, jogou até um pouco melhor do que o Minamino, que também tá um pouco centralizado demais. O Haraguchi, o Furuhashi, perdão, até por precisar mais lutar por um espaço na seleção, demonstrou um pouco mais de garra e eu gosto disso. Agora, para mim o que complicou muito o jogo do Nakatani e do Choji é que tomou um gol do Tajiquistão. Eu acho que era um jogo onde o Japão deveria assim, ganhar de 0. Tudo bem que estava cumprindo tabela e tudo mais. Era contra a melhor equipe do nosso grupo, né? O Tajiquistão até acabou ficando em segundo colocado, mas não passou a próxima fase. Mas eu acho que pelo nível do adversário, Choji e Nakatani tinham sim que ter saído zerados desse jogo. Mas vamos levar em consideração que é o primeiro jogo do Nakatani pela seleção, jogou bem, seguro, tranquilo. O Kawabe também, muito interessante. Apesar que é o seguinte, né, Elias? Quando você pensa em Kawabe na seleção, você fala, poxa, beleza, legal ter o Kawabe, mas poxa, Kawabe e Hashimoto, quem que falta nessa convocação? Faltou o Shibazaki, né? Mas não tá jogando para conseguir essa oportunidade. Mas jogador interessante, para banco eu acho muito legal, mas assim, eu não sei até que ponto dá pra gente arriscar um Kawabe, um Nakatani na próxima fase das eliminatórias, né? Então fica aí essa parte aí. O Ogawa, legalzinho, interessante, o Mané também, bem interessante, firme na lateral direita, depois acabou entrando o Ogawa. Um jogo tranquilo, mas esse um golzinho do Tajiquistão eu acho que deu uma meladinha nas possibilidades, talvez, de Genchoji, Nakatani, até porque eu acho que o Genchoji já não joga o mesmo futebol que jogou em outros anos, já faz pelo menos 1 ou 2 temporadas, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe com o passar da temporada na J-League. E foi um gol de empate, né? Que o Furuhashi abriu o placar, aí o time do Tajiquistão empatou, e só aos 40 do primeiro tempo que o Japão foi largar na frente novamente, né? Exato. Vale até a gente lembrar que praticamente todos os jogos o Japão jogou no 4-5-1, né? Tem algumas variações, uma hora que a equipe virava um 4-3-3, mas no geral, no grosso do tudo, o Japão jogou sempre com um atacante isolado na frente. No caso, começou com o Asano, que foi anulado em vários momentos pelos grandíssimos jogadores do Tajiquistão. Assim, não dá para entender o Asano na seleção. E agora, Thiagão, o jogo mais interessante que nós tivemos na seleção principal, que foi a vitória do Japão sobre a Sérvia pelo placar de 1-0, né? Lembrando que o Japão não jogava com uma seleção europeia, não por culpa do Japão, né? Vou explicar para vocês já o porquê disso. Desde 2018, né? Naquele fatídico jogo contra a Bélgica, o Japão não enfrentava uma seleção europeia, né? Pela primeira vez aí o nosso querido Moriaço teve um confronto europeu. E na verdade isso aí tem 3 motivos bem específicos de não acontecer. O primeiro motivo foi... Agora, o calendário europeu foi muito apertado nesses últimos tempos, porque teve as eliminatórias para a Eurocopa, né, Thiagão? Também tem a UEFA Nations League, né, que é aquele circuito entre seleções europeias, se enfrentando uma série... É um campeonato meio amistoso, e isso também dificulta, encurta a janela nos amistosos das equipes europeias. Isso aí restringiu a Europa, mais a Europa para o mundo, né? Tudo bem, eles dão uma colher de chá para o sul-americano, mas para enfrentar a seleção africana, enfrentar a seleção asiática, assim, diminuiu
essa janela. E a terceira e principal foi o coronavírus, né? Que não dá para ficar circulando muito por aí, pelo mundo. E isso acabou dificultando mais. Já era difícil você conseguir marcar uma amistosinha contra uma seleção europeia. Depois dessa crise da Covid aí, piorou a situação. Mas o Japão aí aproveitou que a seleção da Sérvia não tinha calendário oficial, né? Porque acabou aí não se classificando para a Eurocopa, abocanhou essa oportunidade e conseguiu fazer um amistoso bem legal. Foi um jogo bem bacana. Fiquei muito feliz aí com a atuação japonesa. O Thiagão até comentou uma coisa comigo, que eu vou falar daqui a pouco com vocês, que vocês vão achar interessante. Só falando da escalação do Japão aqui rapidinho, foi Gonda, Taniguchi, Ueda, Nagatomo, Muroya, Hashimoto, Morita, Ito, Kamada, Furuhashi e o Minamino, né? Lembrando que vencemos por 1-0 a partida com o gol do Junya Ito. Aliás, o gol de oportunidade, né? Veio aquele passe de cabeça dentro da área, o Junya Ito deu aquele chutinho meio Tiger Robocop, né? E fez seu golzinho. A seleção da Sérvia entrou com o Rajkovic, o Spajic, o Mitrovic, o Pavlovic, o Gudeli e o Terzic. Lembrando que esse trio defensivo da Sérvia é o trio titular. Aí o Rajkovic, o goleiro, também é o goleiro principal. Aí o Grujic, Maksimovic, o Jovelic, o Jovic e no ataque o Makaric, que foi o principal jogador sérvio da Liga da Sérvia, né? Ele que é do Estrela Vermelha, atacante, e foi muito bem essa temporada. Mas a Sérvia, ela não ofereceu tanto perigo no jogo, porque ficou de fora aí alguns jogadores principais, né? Acabaram não viajando para o Japão. Por exemplo, do nosso querido... Puxa vida, aquele do Manchester United, lá me fugiu o nome. O Matic, né? Nemanja Matic não jogou. O nosso querido Mitrovic do Fulham também não jogou essa partida. E... puxa vida. Cara, minha memória tá uma desgraça, né? Aquele da Fiorentina lá, o Vlahovic, lembrei. Atacante também não jogou. Então tivemos algumas peças aí que acabaram por não viajar lá pro Japão. Como também o Kostic, né? Jogador de meio campo ali da seleção da Sérvia, que é um dos grandes destaques aí do Eintracht Frankfurt, né? Inclusive joga junto com o Hasebe, né? E aquele malucão do Ajax lá, ó. Tadic, lembrei o nome. Ah, viu? Não tô... A minha memória... Se você der um impulso, a memória acaba voltando, né, Thiago? Mas parabéns, eu não arrisco falar nem o nome de nenhum dos personagens aí da Sérvia, mas para trazer como informação, a seleção da Sérvia é uma seleção interessante, é claro, ela faz parte daquele nível B de seleções da Europa. Eu fui até atrás dos últimos jogos, e a Sérvia estava pelo menos a 8 jogos sem perder, né? Tudo bem, não conseguiu vaga para a Eurocopa, ela estava até procurando aqui, a Sérvia acabou ficando em terceiro lugar no seu grupo da Nations League, né? Na Liga B, se vocês quiserem procurar, ela estava na Liga B, o grupo de número 3, né? O grupo da Sérvia tinha a Hungria, que acabou passando e foi para a Eurocopa, Rússia, Sérvia e Turquia. A Sérvia, no caso, ficou em terceiro lugar nessa classificação, e depois de finalizar, né, os jogos pela Nations League, a Sérvia ainda jogaria um amistoso contra a República Dominicana, um jogo que acabou em 0-0, um amistoso contra a seleção do Panamá, né, então jogando contra as equipes aí da parte norte aí da América, acabou empatando com o Panamá em 0-0, um amistoso contra a Irlanda, né, que acabou aí valendo já por eliminatórias da Copa, né, um jogo contra a Irlanda que ganhando de 3-2, um jogo contra a seleção de Portugal, que foi até um jogo muito interessante, que estava todo mundo conversando, né, antes do jogo do Japão, que foi um jogo contra a Sérvia com 1 a menos, acabou empatando em Portugal em 2-2, e antes de pegar o Japão, faria mais um jogo pelas eliminatórias contra o Azerbaijão, a Sérvia ganhou no caso por 2-1, o empate amistoso contra a Jamaica em 1-1, e depois agora o jogo contra a seleção japonesa, ou seja, a Sérvia vinha assim de bons resultados, bons jogos, principalmente aí contra Portugal, contra a Irlanda, né, e resultados bem ruins, né, empates contra a República Dominicana e Panamá, mas pelo menos a seleção da Sérvia não vinha perdendo, né, então era uma seleção interessante que tinha sim condições de jogar um jogo melhor contra o Japão, e a gente não viu isso, né, Eliane? A gente viu uma Sérvia bem apática,
Um Japão bem neutralizada e pasme, né? Os nossos zagueiros eram Taniguchi e Ueda, né? Uma zaga assim que tinha assim, que ninguém imaginava que poderia sair impune, porque são dois jogadores que são reservas da seleção japonesa praticamente, não vejo nenhum deles sendo titulares em Copa do Mundo neste momento, mas o Japão jogou bem, jogou melhor, o Furuhashi jogou uma partida equivalente, interessante no primeiro tempo, sem muitas chances, né? O Minami jogou muito interessante, Kamada, o Ito foi muito importante, né? O cara que fez o gol para nós aí no começo do segundo tempo, o Hashimoto e Morita bem fixos como volantes, abrindo as jogadas, defendendo muito bem, né? E Nagatomo e Muroya tendo mais uma chance de ser os nossos laterais, fizeram a sua parte. A gente só fica meio triste porque a gente acabou não vendo o Gonda podendo entrar em ação finalmente contra um jogo um pouco mais complexo, né? Então, assim, de todas as posições, o goleiro é a única que nós sai desse jogo sem saber, poxa, será que se tivesse sido um pouco mais pedido, né, um pouco mais trabalhado, será que o Gonda conseguiria defender o Japão, né? Então, era o amistoso que todo mundo esperava ter algumas respostas melhores para certas posições que nós temos dificuldade, mas devido ao jogo ruim da seleção da Sérvia e o excelentíssimo jogo ofensivo do Japão, a gente acabou não podendo testar, né, como queria, né, todas as posições da seleção japonesa. É uma coisa que eu fiquei feliz, que a Sérvia jogou mal mais pelo bom jogo do Japão, né, do que pela própria incompetência. Fiquei muito feliz. Uma coisa que você observou, que eu achei interessante também, foi a agressividade da seleção japonesa. Um time muito agressivo, tanto na parte de ataque como na parte de defesa, né? Fez muitas faltas nessa partida. Resolveram descer a bota, né? Para segurar um pouco os jogadores sérvios. E deu certo, né? Até você que me atentou. Isso, eu comentei isso lá no grupo. Lá só foram 24 faltas pro Japão, 9 para a seleção da Sérvia, mas aí a Sérvia fez algumas faltas mais na metade do jogo, e aí começou a tomar cartão amarelo, né? Mas o Japão batia demais no primeiro tempo, isso eu até achei esquisito, mas assim, no começo, quando eu falei assim, pô, o Japão já tá com, sei lá, 15 faltas no primeiro tempo, aí eu falei, pô, galera, eu não tô gostando disso, aí você, galera, pô, mas isso aí é porque o Japão tá jogando firme, tá querendo parar o jogo, jogando um pouco mais agressivamente, foi legal, né? Então depois eu acabei mudando minha opinião. A questão de posse de bola, na verdade o Japão ele foi melhor do que a Sérvia em tudo, né? Chutou mais, teve mais posse de bola, fez mais passes do que a Sérvia, então dominou mais o jogo, né? Então, e até fez um pouco mais de faltas, né? Então, o Japão realmente sucumbiu à seleção da Sérvia e esse 1x0 acabou ficando até um pouco barato, né? O Japão poderia, sim, vencer por 2x0. No entanto, né, a gente não contava, né, com mais uma presepada aí do seu Takuma Asano, que acabou perdendo um gol na cara, né, no final do jogo, né? O pessoal da Sérvia tava tão acostumado com o Asano que resolveram dar um passe pra ele lá pra assistência. Pois é, e o Asano não e ele não aproveitou. Faz parte. E só lembrando que, pra quem não sabe, o técnico da seleção da Sérvia é o nosso querido Pixi, né? Dragão Stojkovic. Grande Dragão Stojkovic. Que pela matéria do Bom Tempo, que é muito interessante. Eu vou falar sempre, hein, se você não acompanha o futebol no Japão, blog do Bom Tempo no Globoesporte.com, você tá perdendo metade das boas informações que você tem em português aí do futebol japonês. E o Dragão, né? O Dragão Stojkovic, ele se aposentou num jogo entre Sérvia e Japão, né? O Bom Tempo vai achar uma fotinha deles lá. Era Iugoslávia ainda, não era nem Sérvia na época. Verdade, era Iugoslávia na época ainda. Então, realmente, muito interessante. E ele tá muito bem hoje em dia, né? Tá muito bem, tá elegante, né? Sempre elegante o Pix. É um gato, né, cara? O cara quando é bonitão, assim, pode ter 70 anos, continua bonitão, né? Exatamente. E aproveitando, pedindo, faz um Pix pra mim aí, Elias. Faz um Pix pra mim aí, Thiago. Que bobeira. Pior que eu faço uns Pix pra você no Mercado Livre. É verdade. Isso é verdade. Se eu não me engano, nesse jogo contra a Iugoslávia, o Nagsawa jogou camisa 9, cara. Olha, aí você tá pedindo demais pra me lembrar, né? Mas aí você tá pedindo demais pra mim. Yanagisawa, saudoso Yanagisawa. Ele não morreu ainda, cara. Ele não fala saudoso do... Saudoso na seleção. O futebol morreu, né? Mas... O futebol do Yanagisawa morreu. Nossa, por falar em morrer, cara, que susto sábado, hein? Você viu? Verdade. Nossa, e eu tava vendo o jogo. Pois é, aquele negócio aconteceu lá com
Agora ficou isso, com o Eriksen lá, realmente. Fazia muito tempo que eu não vejo isso acontecer em jogo, né? A última vez que eu vi isso foi como aconteceu lá com o jogador do São Caetano há 300 anos atrás. Então, realmente, quando você vê isso em campo, é uma sensação muito ruim. Aí os caras em volta do jogador, não deixando, cara, realmente foram em 11, 12 minutos. Que eu, sinceramente, tinha achado que ia dar muito ruim mesmo, assim, mas graças a Deus e aos médicos que fizeram um bom trabalho, eles conseguiram trazer ele de volta. Muito bom, que o Eriksen é um excelente jogador, eu acho muito legal ele. E seria realmente uma perca irreparável, graças a Deus, não aconteceu. E pra você ver que, cara, como as tragédias, elas mudam pra melhor. Sim. Tem que acontecer uma tragédia pra melhorar, né? Porque depois que houve todas essas tragédias com o Serginho, o Ferrer, o Foé, o próprio Matsuda, né? Me veio na cabeça o Matsuda, inclusive faz 10 anos esse ano, né? Que ele faleceu. Um dos itens obrigatórios é aquela maletinha laranja com desfibrilador, né? É obrigatório todos os times ter a sua própria maletinha. Então tem 2 por jogo, né? Nos adversários. E isso aí salvou a vida do Eriksen, né? Que eles chegaram lá na hora, fizeram o primeiro atendimento, abriram uma maletinha lá com o desfibrilador e tum, né? Conseguiram ressuscitar. Porque eu tava lendo as notícias, o médico da Dinamarca falou que ele tava morto. Então, e outra, é um negócio que acontece, assim, um cara que joga na Europa, né? Então, tipo assim, pode acontecer com um jogador japonês em qualquer momento isso, com qualquer um que joga bola ou joga algum tipo de esporte com esse alto nível de rendimento, né? E né, o que me deixa mais pasmo ainda é quando eu vejo por aí algumas notícias, tal jogo do campeonato B, C no Brasil não pôde acontecer por falta de ambulância, fazer alguma coisa, e tem gente que fala assim, poxa, que frescura, pra quê, né? Se me engano, foi ano passado, aconteceu teve o campeonato feminino, Paulista feminino não pôde começar por causa que faltou ambulância, né? Aí a galera na internet, mas deveria ter, é só um jogo de futebol feminino, sabe? Essas, umas frases bem tontas assim, sabe? Tem que ter ambulância, tem que ter o desfibrilador, tem que ter tudo que você pode trazer de segurança para os jogadores, porque e se não tivesse? E se acontecer, né? Então, entre arriscar ou não, é melhor não ter o jogo, né? Então, realmente, mudou muito melhor, a gente espera que esse tipo de coisa se torne cada vez mais raro no futebol. Uhum. Teve o jogo do Coxa, que o jogador do Coxa acabou se machucando, teve uma lesão aí, eu não lembro qual agora, mas ele teve que sair da ambulância, né, do estádio, foi direto pro hospital, e enquanto a ambulância não voltou pro estádio, não retornou o jogo. Não teve jogo, né? É a regra, né? É melhor acontecer do que acontecer uma tragédia, né? Com certeza, né? Lembro que deu tempo de ir lá comer uma coxinha na lanchonete. Nada saudável. Jogo de futebol, eu vou comer fritura e tomar cerveja, né, cara? Olha só, bem. Então ele que se cuide no campo e a gente tem nas frituras no arquibancada. Claro, você acha que eu vou tomar um detox lá no estádio? Pô, tem que tomar um suco verde, pô, Zé, de Curitiba, tá? Torcedor do Coxa, tem que tomar um suco verde. Suco verde de Curitiba. Ai, meu Deus do céu. Continuando aqui a maratona de jogos, chegando na seleção principal, tivemos a última rodada em que o Japão venceu a seleção do Quirguistão pelo placar de 5-1. E o time foi o seguinte: tivemos aí o retorno de Kawashima no gol, Genshoji, Morita, Haraguchi, Onaiwu, Ogawa, Sakamoto, Asano, Nakatani, Kawabe e o Yamane. Entraram na etapa final o Muroya, o Furuhashi, o Hashimoto e o Sasaki. Fizeram gols nessa partida, o hat-trick do Onaiwu. Eu tenho notícias legais para falar ele aí depois de comentar sobre esse jogo. O Asano e o Sho Sasaki fez o golzinho dele. Pelo lado do Quirguistão, quem marcou foi o Murzaev Mirlan. Não é o Musaev, tá, galera? Esse é o Murzaev, não confunda. Olha aí. Mas enfim, o Japão com essa vitória aí, com esse 5-1, obviamente terminou na primeira colocação, né, do seu grupo, e conseguiu a classificação tanto para a terceira fase, né, nas eliminatórias, como para a Copa da Ásia. Thiagão, quer dar um repasse em todos os grupos eliminatórios? Quer comentar alguma coisinha sobre esse jogo ou vamos dar um repasse nos grupos? A única parte mais importante desse mais um jogo fraco, né, de uma seleção fraca contra o Japão, é que o Sasaki ele entrou no lugar
do Onayu, né? Mas ele não jogou de centroavante, né? Como eu até fiquei meio perdido, né? Mas na verdade ele jogou de ponta esquerda, né? Então o Ogawa jogou o jogo todo. O Sasaki tentando então uma nova posição, talvez um jogador um pouco mais ofensivo no finalzinho de jogo. Aí o Asano ficou como nosso centroavante e o Saki ficou aberto na ponta ali, onde ele acabou fazendo o seu gol. Belíssimo jogo do Sakamoto, não gostei tanto desse no primeiro jogo, mas nesse ele jogou melhor. E vale sempre lembrar que jogou o Onayu porque, né, o Asano, perdão, o Osaka foi cortado, né, por causa que ele foi diagnosticado com uma lesão, por isso aí ele não jogou nesse último jogo da seleção japonesa. Uma coisa que eu queria falar do Osaka, já que você deu aí a dica, com essa maratona de gols que ele marcou ultimamente, ele finalmente entrou no Hall da Fama de artilheiros da seleção, Thiagão. Olha só. Com esses golzinhos que ele anotou, ele chegou aos seus 23 golzinhos, se igualando o Takahara na 10ª colocação. Com um gol a menos que o Nakamura, que está em 9º. E 8º lugar temos o Kazushi Kimura, né, com seus 26. E em 7º, Takuya Takagi, né, com 27. Então ele tem chance aí, se continuar marcando seus golzinhos, quem sabe ficar nessa 7ª colocação aí e roubar o posto do Takagi. Lembrando que o maior artilheiro de todos os tempos ainda é o Kamamoto, com seus 75 gols, né, juntando aí tanto a seleção principal quanto a seleção olímpica. E em segundo, Kazu, com 55. Sim, o Messi Kamamoto vai ser durante muito tempo aí o nosso principal atacante de todos os tempos. Eu ainda acho que o Osaka poderia ter muito mais gols e muito mais jogos pela seleção se não fosse, né, as lesões aí, as dificuldades que ele faz. Então a gente espera que ele recupere logo, que não seja nada de grave e volte a campos tanto na Alemanha quanto no Japão o mais rápido possível. Maravilha, Thiago. Eu acho que o Osaka até ano que vem, pelo menos a uns 30, 31 gols ele consegue chegar. Assim espero. Vamos aguardar. Thiagão, dando um repasse aqui nas eliminatórias que nós temos aí já os classificados para a fase final. No grupo A se classificaram a Síria e a China. China, como uma das segundas melhores colocadas aí, conseguiu a sua vaquinha. Era para ter terminado em primeiro, né? Mas enfim. China sendo China, né? Dando suas aprontadinhas. No grupo B passou só a Austrália, com 24 pontos. O Kuwait não conseguiu pontuação suficiente e ficou de fora das eliminatórias da Copa, mas classificou para a Copa da Ásia. Assim como a seleção da Jordânia, né? Conseguiu classificação para a Copa da Ásia. No grupo C passaram Irã e Iraque. O Iraque poderia ter aprontado hoje, eliminado o Irã, mas não deu certo. O Irã acabou vencendo na última rodada a seleção do Iraque por 1-0, e o Bahrein, mesmo tendo vencido a seleção de Hong Kong, não conseguiu a pontuação suficiente, né? E ficou de fora. Mas conseguiu qualificação direto aí para a Copa da Ásia. Eu esqueci de falar os classificados do grupo A e do grupo B, né, Tiagão? Que no grupo A as Filipinas conseguiu a sua classificação para a Copa da Ásia, né? E no grupo B, quem conseguiu também foi a Jordânia. Esses que eu tinha esquecido de falar. Perdão, queridos ouvintes. Continuando aqui na classificação, eu parei no grupo D, né? O velho caduco é fogo, né? A Arábia conseguiu a classificação direto para a terceira fase das eliminatórias e Copa da Ásia. Uzbequistão, Palestina e Singapura conseguiram aí para a terceira fase da Copa da Ásia, né? No grupo E, o Catar, ele concorria direto só para conseguir sua vaguinha na Copa da Ásia, né? A Copa do Mundo já estava classificado. E a seleção de Oman conseguiu aí... olha só, Oman renascendo pro futebol, né, Thiago? Depois de muitas dificuldades aí, um elevador de sobe e desce, conseguiu aí sua vaguinha para a próxima fase das eliminatórias. Índia e Afeganistão estão na Copa da Ásia. E no grupo F, passou só o Japão mesmo, em primeiro lugar, para a terceira fase e Copa da Ásia, né? Tajiquistão, Kirguistão e Mongólia na Copa da Ásia. No grupo G, Emirados Árabes e o Vietnã, hein? Surpreendendo aí
conseguiu classificação para a terceira fase das eliminatórias. A grande decepção ficou por conta da Tailândia, né? A Tailândia conseguiu a proeza de ficar em quarto lugar aí na tabela de classificação, inclusive atrás da Malásia, né, Thiagão? Como que pode? Mas aí essas duas seleções conseguiram sua vaguinha para a Copa da Ásia. Lembrando que a Tailândia, que vinha sendo um grande destaque de evolução aí no futebol asiático, vários jogadores na J-League, conseguindo um ranking legal, mas sucumbiu. Quem passou foi o Vietnã, que já não tinha feito uma Copa da Ásia tão ruim, né? Em 2019, vem mostrando também evolução. E no grupo H, Coreia do Sul em primeiro e Líbano em segundo, também conseguindo vaguinha direta na terceira fase e na Copa da Ásia. E o Turcomenistão está aí na Copa da Ásia. A grande decepção mesmo fica por lado da Tailândia e da seleção do Uzbequistão, né, Tiagão? O Uzbequistão aí acabou não conseguindo sua classificação também e ficou de fora da Copa. E o Uzbequistão, geralmente o time pipocava mais pro final, né? Ali na terceira fase. Dessa vez não conseguiu nem avançar a terceira fase, uma pena. Pois é, Elias. É claro que eu sei que fica muito confuso para todo mundo que tá ouvindo, que são muitos grupos, muita coisa, mas basicamente é assim, né? Ou os primeiros colocados passam direto à próxima fase, os 4 melhores segundos colocados passam junto, e aí, né, todo mundo que não conseguiu passar para a próxima fase, os melhores terceiros colocados conseguem essa vaga para a próxima Copa da Ásia, né? Então, basicamente é isso no grosso de tudo, né? Muitas seleções importantíssimas, né, dentro do cenário atual, né? Do futebol asiático ficou de fora, né? Como você acabou citando. Eu acho que o Uzbequistão ter ficado fora da próxima fase também é um belo de um vacilo, tá? Uma seleção que até acabou sendo bem melhor nas últimas possibilidades, né? Quase beliscando vaga e tudo mais em anos mais próximos, mas faz parte do futebol. Eu acho que você até concorda comigo, Elias. Foi essa primeira fase, que a gente também chama de segunda, porque teve uma pré e tudo mais, foi uma fase muito maçante, teve muitos jogos muito ruins, assim, tecnicamente. Eu consegui ver alguns jogos dessas últimas rodadas da eliminatória asiática, até hoje a vitória da Arábia Saudita em cima do Uzbequistão 3-0, viu o jogo do Irã e Iraque. Você vê que já teve anos melhores, né, algumas dessas seleções. Mas eu acho muito interessante uma seleção como o Vietnã, que bateu de igual para igual com a seleção dos Emirados Árabes, conseguiu a vaga para a próxima fase e deixou uma seleção que, na minha opinião, era favoritíssima, né, que é a própria Tailândia, né, que fez uma campanha muito ruim, né, quarta colocada, vai ter que disputar aí uma outra fase para poder chegar na próxima Copa da Ásia. Então, assim, algumas seleções que a gente apostava algumas fichas realmente acabaram deixando a desejar e tudo mais. O Líbano passando de fase eu acho muito interessante, mas de todos os grupos, Elias, eu acho que o grupo mais interessante de ter se assistido realmente foi o grupo C entre Irã, Iraque e Bahrein. Então acho que essas 3 equipes, as 3 poderiam passar de fase, eram umas equipes muito interessantes, mas, né, já não é de hoje, que se não me engano você mesmo alguns anos falou, que o Bahrein já não é o mesmo, né? O Bahrein já vem numa descendente e tudo mais aí, e isso já é uma resposta a essa nova geração que já vem de 2018 para cá, 2016 para cá, que infelizmente o Bahrein perdeu sim muita força no cenário asiático, junto com a Jordânia e outras seleções que acabaram ficando de fora. E o Kuwait também, com certeza o Kuwait ter ficado de fora. Agora, uma coisa que, para finalizar essa parte da minha opinião sobre as eliminatórias, o Catar, né, que já está classificado, ter jogado tão fácil, né, o grupo E, mostra que ou o Catar está muito bem, ou o grupo que ele caiu era um grupo horrível, né, porque Oman, Índia, aí depois Afeganistão e Bangladesh, assim, foram equipes que não tiveram quase nenhuma dificuldade. Acho até que o Oman passa para a próxima fase, porque o Oman jogou praticamente 3 jogos contra ninguém, né? Índia, Afeganistão e Bangladesh, assim, são equipes de um cenário muito abaixo, assim, do futebol japonês, do futebol asiático como um todo, né? E uma coisa que eu fiquei feliz é que pela primeira vez temos aliança sírio-libanesa na terceira fase das eliminatórias, né? Passou certeza. A Síria e o Líbano. Exatamente. Então acho que vai ser bem interessante ver isso. São esses então os 12 classificados. Vai ter então logo aí
o sorteio, né, para a próxima fase, aí vai virar duas chaves de 6 grupos, todo mundo tem frente jogos de volta, e aí passa os 2 melhores de cada grupo, e os terceiros melhores colocados se matam em um jogo final de volta, ou um jogo só, não vou lembrar agora, e depois o vencedor desses melhores terceiros lugares consegue aí uma possível vaga para estar disputando a repescagem, e aí a gente saber se a gente vai ter 4 ou 5 seleções asiáticas na próxima Copa do Mundo. Mas daí vão perguntar, nossa, Tiagão, Elias, mas essa matemática tá certa? Vocês falaram 13 times. Não, são 12 porque o Qatar só jogou essa eliminatória aí pra conseguir a vaga na Copa da Ásia, né? Essa próxima, terceira fase, ele não joga. Então são só essas 12 aí que a gente comentou. Tira o Qatarzinho já tem a vaguinha dele. E só tirando tua dúvida, são jogos de ida e volta. São jogos de ida e volta, então, né? E assim, né? Passou o Oman, mas na verdade devia ser o Qatar, né? Porque o Oman só passou porque o único importante do grupo era o Qatar, né? E aí o Oman acabou vencendo todo mundo e acabou passando. Então, assim, na minha opinião, o Oman já vai ser o último dessa listinha aí, porque realmente o grupo era muito, 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 muito fácil. E só lembrando aos nossos queridos ouvintes que, eu vou ser bem sincero, Tiagão. O Japão, ele só vai tropeçar se ele quiser. Porque tá muito acima dos demais na parte técnica. Nós vemos times que são os mais fortes tropeçando nas próprias pernas, com o próprio Irã, né? O Irã, no meu ver, tem o segundo elenco mais forte aí dos asiáticos. E teve uma dificuldade imensa, né, para se classificar, tanto que só segurou a vaga na última rodada, né, 100%. Na penúltima encaminhou bem, né, mas consolidou aí na última. Quem tá muito bem também é a Austrália. A Austrália terminou invicto, ganhou seus 8 joguinhos, sem susto nem nada, foi sossegado. Então, se não cochilar contra a Austrália ou um possível Irã, se eu não me engano, o Irã agora que se classificou vai cair no outro pote, né? Se eu não me engano. Sim, vai ser na questão do outro pote agora. É Japão e Irã, né? Japão em um pote e o Irã no outro, então esse confronto não vai ter. Mas pegando aí uma Austrália, vão ser jogos duros. A Coreia do Sul também tá um pouco abaixo do que pode render, né, Tiagão? Mas também a gente sabe, né? Se acabar caindo a Coreia do Sul aí, será jogos bem complicados. E só uma coisa que a gente esqueceu de falar, para quem não lembra, a Coreia do Norte desistiu nas eliminatórias, né? Ah, verdade. E por isso não se falou mais nela. Nem chegou a jogar. Nem chegou a jogar. Então, assim, o Japão, na minha opinião, também tem uma obrigação de ir muito bem nessa parte final. Tá jogando contra ninguém também na questão do seu grupo, um grupo muito fácil pro Japão. Agora começa a ser realmente alguns jogos que a gente vai ficar um pouco mais atento, mais apreensivo. Então, até agora, tava feliz, vamos ver quanto a gente ganha, vamos colocar os reservas. Agora a questão realmente do Moriyasu começa de verdade. Começar de verdade, e agora interessante, né? Agora qualquer vacilo do Moriyasu, a mídia japonesa vai bater de frente, porque tá jogando contra ninguém, oba-oba, foi o tempo suficiente para você fazer os 23 jogadores e ter dúvidas em uma peça ou outra, né? Porque se perde um jogo e empata o outro, começa a dificultar muito, né? A próxima fase, até porque passam apenas os 2 primeiros, né? Então, eu acredito que o Japão tem tudo para se consolidar nessa eliminatória, voltar a ser a primeira equipe. Lembrando que em 2018 a gente já não foi, hein? A primeira equipe a se classificar para a Copa do Mundo, né? O Japão até 2010 tinha isso, 2006 também, 2010 também. Então, eu espero que agora em 2022 a gente volte a ser a primeira seleção, tirando a sede, né? Que vai se classificar para a Copa do Mundo, jogando bem, independentemente de quem venha. E vou falar para você, viu, Elias? Eu espero muito que o Japão cate um grupo muito casca grossa, que é para colocar realmente essa galera para jogar sério, com dificuldades, e lapidar essa seleção para a gente chegar em 2022 na Copa, não só para participar, mas sim para a gente chegar na etapa de final, jogar bem e finalmente passar para as partes de final. Porque, Tiagão, para ser bem sincero, nós não temos desafios há 2 anos, né? Sim. A última vez foi a Copa América. Exatamente, só oba-oba e após a Copa América a gente teve alguns amistosos ali que a gente acabou perdendo no final do ano e tudo mais ali. Então, assim, o Japão precisa realmente, né, ter alguém ali puxando o seu cabresto, porque quando tá jogando no Japão, oba-oba, contra a equipe que ganha de 5, 6, tudo bem, né? Mas agora eu quero ver na próxima fase que aí realmente vale vaga pra Copa do Mundo, né? Com toda razão. Mr. Thiago Cruz, falar da piazadinha agora? Bora lá.
a piazadinha que tivemos aí, jogos super interessantes, né? O primeiro joguinho a gente já comentou, que foi contra a seleção principal, né? A derrota por 3-0. O segundo jogo, rapaz do céu, o Japão não deu chances para a seleção de Gana e meteu 6-0, né? Um resultado destruidor, avassalador, que coitado, o pessoal de Gana nem viu a cor da bola na partida, né, Tiagão? E foi uma vitória bem legal. Lembrando que nesse jogo teve uma escalação praticamente 100% principal, né? Que entrou o Tani no gol, Yoshida, Sakai, o Tomiyasu, o Nakayama, o nosso querido Wataru Endo no jogo também, o Ao Tanaka, o Doan, o Kubinho, o Soma e o nosso querido Ayase Ueda fizeram parte aí do elenco que meteu 6. Que fazem, coitado de Gana, né? Foi querer passear lá, dar uma voltinha no Japão e levou uma voltona, hein? Pois é. Elias, eu acho que a seleção de Gana é uma seleção interessante do cenário atual africano, uma seleção forte. Eu achei bem interessante que a seleção sub-24 jogou sério, né? Jogou sisudamente, foi pra frente, não, e realmente acabou passando o carro sem muitas dificuldades, né? Eu acho bem interessante que quando você joga contra uma equipe africana, normalmente você acha que o Japão ele vai ter dificuldades na bola aérea, né? Sabe aquele velho papo que todo mundo que já tem 3 anos de futebol japonês já tá cansado de ouvir já, né? E dessa vez não, né? A seleção foi realmente muito, mas muito ofensiva mesmo. E esse 6-0 poderia ter sido um pouco mais, né? Poderia ter sido 7, 8, porque a seleção olímpica, junto com aqueles que já têm uma bagagem, né, de seleção principal, como o Kubo, como o Doan principalmente, além do Yoshida e tudo mais, do Wataru Endo, isso dá uma solidificação tão grande nessa equipe, que sinceramente eu vou ficar muito triste mesmo assim, se o Japão não for muito bem nas Olimpíadas, porque dentro dos amistosos, o Japão é tão superior que em alguns momentos ele nem parece que está jogando como seleção olímpica, né? Parece que realmente que você está jogando ali com jogadores que poderiam ser, pelo menos, bons substitutos para cada jogador da seleção principal, né? Então, ou os adversários estão realmente enganando nossa análise, ou esse Japão é muito superior a muitas seleções da mesma faixa etária que é a Sub, né? Então, eu acho muito interessante, jogou bem feito, né? Os acima de 24 anos apenas entraram para dar um pouco mais de segurança na parte defensiva, e ainda o Wataru Endo ainda mostra a qualidade que ele tem no ataque, né? Então isso são as peças importantíssimas que a gente precisaria para fazer um bom jogo e uma boa Olimpíada. Eu gostei que os principais jogadores foram bem ofensivamente e marcaram, né? O Doan fez seu golzinho, Kubo fez seu golzinho, o menino Mitoma, né, que entrou na etapa final, fez o gol também. E o principal, né, um jogador que tem evoluído muito nessas partidas, que finalmente parece que conseguiu calibrar o pé, né, vem ganhando experiência. E agora, eu tô feliz com ele, um jogador que tive muita raiva em 2019, que é o Edinha, né, fazendo seus golzinhos também. Verdade. E sendo, de fato, importante aí na parte ofensiva da seleção japonesa. Tá amadurecendo o menino, né, tá tomando jeito. Exatamente, o Itakura também jogou muito também nesse jogo contra a Gana também, né? Agora, sobre a minha única birra atual mesmo com seleção, assim, eu falo sub-23, mas a seleção olímpica, né? Manias minha. Que é o quanto a gente tá babando um ovo pro Kubo, assim, sabe? Eu tô muito receoso, assim, pra saber até onde o Kubo consegue ir. A gente já falou sobre o outro jogo, meteu um baita de um chute no meio das pernas de 2, 3 jogadores, além do goleiro da seleção da Jamaica. Belíssimo, interessantíssimo. Mas assim, Elias, sabe quando às vezes parece que tá meio... Eu não sei, cara, eu tenho dúvida. Dessa seleção olímpica toda, a minha incógnita é até onde vai o Kubo, assim, entendeu? Será que ele realmente é um craque? Será que ele é um cara apenas rápido? Entendeu? Que ainda falta um pouco de força física para jogar a seleção principal. Na base ele é ótimo, mas na principal ele não tem tanto espaço, né? Será que ele é tudo isso mesmo? Então, assim, são algumas incógnitas que eu fico fazendo na minha cabeça quando eu vejo o Kubo jogar. Sabe uma coisa que eu tô assimilando na minha cabeça, que espero que isso não aconteça,
porque é uma mágoa, uma tristeza que eu tenho no meu coração, cara. Eu vejo muito, comparo muito o Cubinho aí com o Kagawa no começo. É assim. Verdade, é uma excelentíssima comparação, né? É um hype bem parecido do que aconteceu, né? Com o Kagawa, que ele chegou arrasando, destruiu e tal. Foi e de repente, puf, né? Assim, o Kagawa ele nunca deixou de ser um jogador, assim, nunca deixou, é modo de falar, né? Durante muitos anos ele nunca deixou de ser aquele jogador que sempre estava na seleção, né? Mas pós 2014, a convocação do Kagawa era pelo menos questionável, né? O Kagawa não poderia não ter jogado essa partida, poderia ter sido substituído, né? Então é isso também. Eu vejo toda essa trajetória do Kubo, assim, de ser esse, com suas devidas proporções, esse Neymar japonês, esse cara que, né, passou a vida inteira treinando na Europa, né, jogador do Real Madrid, mas não consegue parar em time nenhum, né, tem muita gente por trás do Kubo, então tem muita pressão de staff, entendeu? Então, assim, é muito, muito, muito complicado falar alguma coisa sobre esse jovem jogador, porque a gente sabe que é muito fácil queimar um jogador na seleção olímpica, né, ainda mais um cara com esse nível de status que ele chega, né, de ser a grande futura estrela da seleção principal, mas assim, para mim ele não foi o maior destaque desse jogo, né? Teve outros jogadores que tiveram um destaque maior, né? O próprio Mitoma, que vem aí numa escalada muito mais humilde e meteórica no futebol japonês, né? E o Itakura, que recentemente aí mudou pro futebol futebol europeu e tudo mais, é um jogador muito interessante que vem mostrando que também pode ser um bom nome para a seleção principal. E o Kubo fica nessa, ele tá lá, ele é bom, ele é rápido, mas e aí? Dá para realmente colocar? Faça a pergunta pro ouvinte, né? Hoje, você daria a titularidade pro Kubo em um jogo importantíssimo, valendo vaga para a Copa do Mundo, entendeu? Então a gente tem que começar a ver isso aí, né? É verdade, né? E faz parte do amadurecimento do jogador. Isso aí não dá pra... Assim, como o Moriaço, ele é um treinador inteligente, tenho certeza, assim, que ele não vai botar o piá na fogueira, né? Só se realmente não tiver outro jeito, não tiver outro recurso, ele vai ter que colocar o piá. Mas ele tá sabendo blindar bem o Kubo nesses anos, desde que ele assumiu a seleção, ele tá sabendo blindar bem. Colocou ele titular na Copa América porque era a seleção olímpica que tava jogando, né? Então não tinha outro jeito. Mas você pode ver que ele deixa o Cubinho jogar mais nesses jogos um pouco menores. Num jogo bom ele coloca ele no segundo tempo, sabe? Até para não estragar o piá, não estragar a cabeça do piá, não estragar o piá, né? Ele tá sabendo lidar bem, tá sabendo moldar bem o espírito do Kubo aí nesses joguinhos. Assim espero, mas eu tenho uma ressalva sobre isso que você falou. Eu ainda acho que na questão de colocar na fogueira, ainda eu acho que às vezes o Moriaço coloca a galera meio na fogueira um pouco. Alguns jogadores já chegou a dar uma queimada, né? Por exemplo, quando ele colocou o Edinha, o Suzuki deu uma queimada foda, o Edinha deu uma queimada foda na Copa América, então assim... mas queimada, mas depende também do jogador. Também. Eu sei que assim, o cara escala e dá oportunidade. Aí o cara em campo ele se vira, né? O Kubo soube se virar. O Nayu soube se virar. O Suzuki não soube se virar. O Suzuki, obviamente, fraquíssimo na seleção, ridículo, né, nos jogos que ele pôde jogar e tudo mais. E aí acabou, né, dando essa pequena torrada aí na sua imagem, né? Mas assim, Tiagão, o Edinha não foi tanto porque era uma seleção olímpica, né? Então tinha que botar pesado pra jogar mesmo e dane-se, sabe, né? Tanto que teve lá o Dazon Maeda lá também, que... Verdade, colocou o Dazon no meio numa fogueira, colocou ele meio fogueirinha também, o Dazon também. É uma situação complexa. O Edinha, é verdade, o Edinha no caso era um cara de jogador de futebol universitário que tinha recente chamado Kashima, né? É um assunto complexo, eu vou deixar por assim mesmo e deixo pra galera dar as opiniões, assim, mas assim, com certeza o Moriaço é a melhor opção que a gente tem no momento. Às vezes eu vejo assim nos grupos e tudo mais, porque o nosso treinador poderia ser tal, porque o nosso treinador poderia ser Y, gente, eu não sei. Eu acho que dentro do futebol japonês hoje eu acho que a nossa melhor opção ainda realmente era ter o Moriaço. Não adianta falar que tinha que ser A ou B, porque eu não sei, sinceramente, se ter de novo um outro treinador, né? A gente fala muito do Wenger, né? Porque o Wenger não veio pro Japão, que se fosse o Wenger, eu não sei, gente, sinceramente, eu não sei. E abre um parênteses, hein? Abre um parênteses que entre Japão e Sérvia tivemos
um áudio de Dunga, né, falando ali tudo mais, ali falando da zaga, que a zaga não sei o que. Ó, eu já vou abrir aqui um negócio que eu falei com a galera no grupo lá fechado, que é, eu acho que Dunga vai pintar no Japão em algum momento. Não na seleção, mas ele pode pintar num time, entendeu? Eu acho que Dunguinha tá muito tempo sem treinar ninguém, acho que Dunguinha, entendeu? Até porque eu acho que futebol, mídia japonesa não dá ponto sem nó, então a gente, se pintar Dunguinha em algum Jubilee da vida, em alguma outra equipe da J2 aí, eu acho que não vai ser nada demais. E Dunga, eu acho que é um nome interessante pensando em um universo paralelo para a seleção japonesa, assim, em um futuro que se tudo der muito errado, porque é um cara interessante. Eu gosto do Dunga, mas assim, né, como treinador ele é meio zico, né, ele não tem experiência nenhuma, né. Não, eu já discordo, assim, não na parte de zico, tava na parte... É que ele é muito defensivo, né? Vai colocar 1 milhão de volante no time do Japão. Na questão de futebol defensivo. Seria um retrocesso, né? Seria voltar com um retranqueiro, porque né? Agora que o Japão finalmente ele tá florescendo assim na parte ofensiva, né? Voltando com aquele futebol de ataque, coisa que acontecia na era do Zico, por incrível que pareça, era um time muito ofensivo, né? Isso aí tá voltando, essa filosofia de atacar. Então, nossa, você ia ficar puto se a JVE fizesse isso. Talvez o Zico poderia ter sido o nome para nós para 2010, por exemplo, né? Onde a seleção precisava jogar defensivamente, né? Mas aí o Dunga não era no caso, né? Bem, assim, é claro que ainda tô falando tudo isso aqui no universo paralelo, aqui na fanfic do Hinomaru, né? Não que nada disso pode realmente acontecer, até porque aquilo que eu falei, né? Eu acho que o Japão tem que parar de dar chance para técnico desconhecido. Acho que o Japão tem que esperar aí. Qual que é o currículo desse cara? Uma coisa é ver o Wenger, cheio de coisa errada lá no Arsenal, cheio de campanhas horríveis como treinador, mas é o Wenger. Entendeu? Outra coisa da Pujão, que jogou no Júbilo Ata, jogou... Mesma coisa que falar, vamos dar chance pro César Sampaio, por exemplo. Vamos dar, entendeu? Jogou no Flugers e vamos treinar o Japão. Acho que não é mais assim, o futebol evoluiu graças ao bom senhor e acho que nunca mais teremos um Zico caindo de paraquedas, entendeu? No Japão. E é isso. Espero que não. Nunca diga nunca pro Japão. Nunca diga nunca, mas por favor, Japão, por favor, me dá uma dessa. Dunga, só depois de treinar pelo menos 4 anos na J-League, treinar bem, conhecer bem o futebol japonês, saber falar 10 frases em japonês, que seria 6 vezes mais do que o Zico sabe, aí beleza, aí vamos pensar em Japão. Mas, nossa, fiquei imaginando umas coisas malucas aqui rindo na minha cabeça, que eu falo do Wenger no Japão, né? Aí sim que vai ter Cubinho, vai ter o Edinha de titular absoluto na seleção, porque ele só gosta de novinho, né? Jogador novinho. A piazada do Wenger lá é botar só a piazada pra jogar. Por isso, mas sabe por que servem esses assuntos, mas essas fanfic que nós tá brincando aqui? É pra pensar o seguinte: o Moriaço realmente é a melhor opção que a gente tem. Não tem outra opção, né, pra esse momento pra seleção. Então, assim, tudo que aconteceu de pós 2018 foi bom pra gente ter hoje um técnico que a gente fala, poxa, talvez o cara não seja o próximo gênio da bola, mas é a melhor opção que a gente tem para a próxima Copa do Mundo. Não tem conversa, né? É a mais sensata, né? Com certeza. Sim, com certeza. O JTF acertou em cheio. Tiagão, só para passar a escalação aqui do jogo contra a Gana, o Japão venceu por 3-0. Foi praticamente o mesmo time da última vez, com o Tani, o Hiroki Sakai, o Yoshida, o Matida, né, jogando, o Hatate, o Wataru Endo, o Aotanaka, tenho notícias sobre ele daqui a pouquinho que eu vou contar pra vocês. Tem alguns jogadores, o Doritsu, o Kubo e o menino Mitoma de titular dessa vez. E no ataque, dessa vez quem jogou lá foi o Dazon Maeda. Olha aí, grande Dazonzinho, tentando angariar aí uma vaguinha de titular. O Shinji Ono, né, igual o Matsuka ficou falando. O novo Shinji Ono. Melhorado, hein? Eu acho que vai ser melhorado, hein? Tem tudo pra ser melhorado. Ou não, né? Ou não. Tiagão, encerrando aqui o assunto da seleção. Quer falar mais alguma coisinha da seleção? Ou passa as notícias de última hora que tivemos aqui? Passa as notícias. As notícias são as seguintes, né? Lembrando que o nosso querido Postecoglou assinou com a equipe do Celtic, né? Para essa temporada. E já temos especulações de nomes japoneses para a equipe, Tiagão. Olha aí, quem pode ser? Foram cogitados aí, no momento, 3 nomes. O primeiro deles é o Onaiwu. Já tem conversas, né? Do Marinos com a equipe do Celtic.
já estão bem encaminhadas as conversas aí. Acho que o Onaiwu vai pintar nessa equipe do Celtic. E 2 nomes que estão sendo vinculados aí, uns burburinhos bem altos. O primeiro do Ao Tanaka, que foi um dos grandes destaques aí na J-League, né? E o principal deles, que o Thiagão até vai gostar ou não tenho certeza, que é o menino Mitoma também. Os 2 primeiros eu gostei mais, assim, o Onaiwu e o Otanaka. Eu acho que pro Celtic eu acho que seria interessante, até pela questão de até onde a gente pode ver esses jogadores, né? O Mitoma a gente tem uma expectativa um pouquinho maior, mas assim, eu acho que toda experiência fora do Japão ela é muito válida, né? E os 3 vão precisar, o Onai um pouquinho menos, mas eu acho que os 3 vão precisar de uma força física absurda, né, em pouco tempo, né? Porque realmente a gente sabe que o futebol escocês, o Elias sabe 1 bilhão de vezes mais do que eu, que o futebol escocês ele é um futebol muito pegado, né? Tá ficando muito mais técnico, né, de uns 5 anos pra cá, não é mais aquela pancadaria toda, mas o futebol escocês realmente ele tem uma exigência muito grande, principalmente para quem se joga na frente ali, né, contra os defensores e tudo mais. Então, bacana. Eu acho que o Onaiwu é o desses 3, eu acho que é o que mais me agrada, né? Mas se mais de um for, pô, perfeito, vai 2 japoneses pro Celtic, pô, quanto tempo a gente não tem japoneses no Celtic? Seria legal pra caramba, camisa, todo o marketing que o Celtic sabe fazer em cima dos jogadores japoneses, porque lá já passou, né, Mizuno, passou o Nakamura e tudo mais. 13 anos. Perdão? 13 anos que não joga japonês, vai lá. 13 anos, assim, muito tempo, eu acho bacana, eu acho legal, e claro, né, o Postecoglou vai levar jogadores que ele sabe que pode ter algum desempenho positivo, né, então ele não vai indicar nenhum nome, assim, muito aleatório, né, então eu vou esperar que seja interessante isso, e bacana, viu, porque indo 2, abre a porta para mais. Faz quanto tempo que a gente não vê japoneses em outras, eu não sei, o Elias pode me falar, teve japoneses jogando em outras equipes do futebol escocês? Sinceramente eu não sei, mas poderia ter, né, um japonês jogando Rangers, jogando em uma outra equipe B, né, lá no Motherwell, ou contra outras equipes menores do futebol no Hurtley e tudo mais lá, que eu acho que seria legal ter mais uma opção para os japoneses saírem do Japão, para não ficar naquela, né? Ou a gente vai para a Alemanha, ou a gente vai para a Bélgica, ou a gente vai para um futebol extremamente C ou D, né? Então acho que é melhor para a Escócia que para sei lá, uma Sérvia, uma Croácia, sabe? Alguns futebols assim que a gente vai ter muita dificuldade. Uma Grécia, como está o Kagawa lá no PAOK e tudo mais. Kagawa que tá lá no buraco, né? Tá lá no banco do PAOK, 8 jogos pelo PAOK. Então, realmente, horrível. 8 jogos e uma assistência, só pra atualizar vocês. Você veio me perguntar do último japonês que jogou na Escócia, né? Isso. Foi o menino Meshino no Hearts. Foi o Meshino, tá. Então, teve mais japonês além do Celtic, né? Teve Meshino, e antes disso era o Nakamura mesmo, né? Ou teve mais alguns, assim, que acabou dando uma sondada por lá. Sabe porque eu não lembro? Então, porque na minha cabeça sempre vem outros lugares, assim. Se caso você lembrar, você traz nos próximos Renomagus. Não, mas eu acho que não teve não, hein. Grande Meshino. Grande menino Meshino. Agora ele tá no Rio Ave, né? Exatamente. Emprestado do City, se não me engano o passe dele é do City, né? Ainda é do City? Interessante. Talvez seja emprestado por algum time aleatório. Thiagão, agora voltando pro foco lá do jogo da Jamaica. 3-0 tranquilo, né? Com um golaço do nosso querido Cubinho, que você está preocupado, receoso. Mas lembrando que essa seleção da Jamaica não foi a seleção olímpica deles, né? Foi a seleção principal. Verdade, né? Eu esperava um pouquinho mais, sinceramente, da seleção da Jamaica. Pelos resultados, vem batendo de frente com algumas seleções ali da confederação onde ele joga e tudo mais, mas, né, melhor para a seleção, que por mais que esteja jogando contra uma seleção principal que não é de um nível tão grande assim, acabou jogando sério, vencendo, que pra gente é o mais importante. E Elias, só para completar, só pra gente não deixar passar em branco, além de todos os jogos, vou falar rapidamente aqui que nós tivemos 2 jogos da seleção feminina, né? A seleção japonesa, a Nadeshiko Japan, enfrentou a seleção da Ucrânia e venceu por 8-0, né? Assim, passou o carro em cima da seleção da Ucrânia ali, com gols da Imabushi, teve um gol de pênalti da Tanaka, da Momoki, Sugita,
teve também a Shiokochi também que fez 2 gols ali, e a Takahada. Então ali os 8-0 da seleção feminina. A gente não comenta muito sobre futebol feminino porque não é muito a nossa área, né? Mas sempre bom sempre deixar aqui nosso espaço para a grandíssima seleção feminina japonesa que está aí melhorando, tentando melhorar seu futebol, voltando a desenvolver, pensando em dar passos maiores aí a nossa seleção feminina que tem uma Copa do Mundo, que isso é muito importante. Depois desse jogo contra a Ucrânia, que o Japão venceu por 8-0, a equipe venceu a seleção do México, dessa vez por 5-1, o jogo aconteceu no dia 13, né? E aí o Japão teve 2 gols da Mana Imabuchi, né? Perdão, 1 gol da Imabuchi, 1 gol da Tanaka, 1 gol da Momoki, 1 gol da Kinoshita e para finalizar da Jun Endo aos 87 minutos. O Japão então vencendo por 5-1, então o analítico aí já emplaca, já teoricamente já é a mais, se não me engano, a seleção feminina já venceu pelo menos os últimos 4 ou 5 jogos, né? Então já vem de uma sequência grande de vitórias. A seleção feminina que está sempre aí, sempre alçando voos maiores. Infelizmente a gente não tem os próximos confrontos da seleção japonesa feminina para estar comentando, mas sempre que tiver informações a gente traz também. Só lembrando que as convocações para as seleções olímpicas serão anunciadas no dia 22 de junho, agora já, tanto da masculina quanto da feminina. Fiquem de olho aí, galera. E o sorteio da próxima fase das eliminatórias da Copa será no dia 24. Muito bom, perfeito. Então aguardemos os inícios aí das próximas etapas das seleções japonesas. Maravilha, Mr. Thiago de Cruz, é isso? É isso, até semana que vem, Elias, valeu, muita informação, deu para debater bastante. Espero que todo mundo tenha gostado, deixe seus comentários aí. E lembrando também, né, Elias, a gente tá sempre com coisas novas, a gente voltou com o Instagram, a gente teve bastante texto do que o Elias fez lá de vários jogadores clássicos ali no nosso Instagram. Eu também vira e mexe, coloco ali alguma coisa nos stories, ou videozinhos no IGTV ali comentando sobre tudo que acontece no futebol japonês. Então a gente está tentando começar, a gente que é 2 velho paia, começar a usar outras ferramentas aí. Então segue a gente também lá no Instagram, segue a gente em todas as redes sociais. E semana que vem tem mais Renomaru, porque agora volta de E-League, logo começa a Olimpíadas, nós vamos ter uma sequência aí de muita coisa pra gente conversando. Qualquer coisa, só entrar em contato. Elias, muito obrigado, ótima semana e nos vemos semana que vem. Essa aí, Thiago, muito obrigado. Galerinha, muito obrigado, nos vemos semana que vem. Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem. Abraço, tchau, tchau. Sayonara.